No webinário de hoje vamos nos centrar essencialmente naquela ligação, que é a ligação que nos interessa ao nível do programa Tricalc, que é a ligação entre a parte da arquitetura e a parte da estrutura. E, portanto, tudo o que é depois a concepção e a construção do edifício torna-se muito mais facilitada partindo de modelos BIM. Nós vamos começar por fazer, digamos que, uma pequena introdução àquilo que é o estado da arte da tecnologia BIM nos programas da Artec. Posso-vos dizer que já desde os anos 90 que a Artec desenvolve modelos integrados em 3D. Nós tínhamos em desenvolvimento nos anos 90 um software que se chamava ArtCAD, que era basicamente algo similar a um Archicad e a um Revit, ou seja, permitia fazer as arquiteturas em modelos tridimensionais. E esse programa ArtCAD tinha ligação direta com o programa Tricalc, de cálculo de estruturas. O modelo tridimensional era o mesmo em ambos os softwares. E tinha também a ligação com a parte de orçamentação e posteriormente de controle de obra, nomeadamente o gesto e o GestCon, ao nível daquilo que era o funcionamento de um pacote que nós denominávamos Artec Office. Ora bem, os anos foram passando, nós focámos-nos mais no desenvolvimento do software de cálculo de estruturas e nos softwares da parte de construção, nomeadamente da parte de orçamentação, controle de obra, contabilidade, etc. E atualmente temos ligação com os modelos BIM através do programa Tricalc, nomeadamente importação e exportação, portanto uma ligação bidirecional dos modelos tridimensionais do edifício. Portanto, nós podemos ir buscar a maquete digital a programas de arquitetura que trabalhem o modelo em 3D. Através de um formato que é um formato aberto, que foi desenvolvido pela indústria dos softwares para arquitetura, engenharia e construção. Esse formato é o formato IFC. E, portanto, nós temos assim acesso diretamente ao modelo que foi criado pelo arquiteto, ao modelo original, para podermos trabalhar a nossa estrutura. E, portanto, quando fazemos a importação ou a abertura desse ficheiro IFC dentro do Tricalc, temos logo acesso às lajes, às vigas, aos pilares, às paredes, às aberturas das paredes, às aberturas das lajes que estejam definidas nesse modelo. E, portanto, ficamos logo com a concepção estrutural feita no programa Tricalc, ou, se não for na totalidade, na quase totalidade, feita no programa Tricalc. E esta passagem é uma passagem que garante segurança, porque estamos a trabalhar exatamente no mesmo modelo que está a ser feito o modelo global da estrutura. Depois o T-Connect, a parte de ligações metálicas, trabalha também já com a exportação das ligações metálicas para esses softwares de arquitetura. Nomeadamente podemos exportar a ligação já com as placas, com os rigidificadores, com os parafusos, portanto com todas as componentes que têm dimensionamento e comprovação no T-Connect. Temos também a possibilidade, desde o Tricalc, de remeter já armaduras tridimensionais para o modelo global. Portanto, o presente atualmente, já que falamos de presente e futuro neste webinar, o presente permite-nos neste momento enviar informação a nível de armadura de sapatas e armadura de pilares em 3D para os modelos BIM. E estamos a trabalhar a desenvolver o lançamento também dessas armaduras em lajes, paredes e vigas. Portanto, será, digamos que, o próximo passo nesta abordagem ou nesta implementação da tecnologia BIM nos softwares da Artec. Depois lançámos há cerca de 6 meses uma nova versão do nosso software Midplan, que é um software que permite fazer um Quantity Takeoff, uma retirada de medições de modelos BIM, mas além de permitir tirar essas quantidades do modelo BIM, permite classificá-los de acordo com uma família e a partir desse código relacionar logo as medições que são feitas, a retirada de medições que são feitas desse modelo BIM, com fichas de preços simples ou preços compostos. E, portanto, a elaboração do orçamento passa a ser automatizada, ou seja, passa a vir diretamente do ficheiro IFC para o gesto mais Midplan, através exatamente dessa leitura, dessa retirada de medições que o Midplan faz do modelo BIM e que permite associar então famílias de preços, nomeadamente preços simples, preços compostos,
um ou mais preços associados a cada elemento, portanto pode-se logo criar o orçamento a partir desse modelo IFC. E, portanto, esta ótica são, digamos que, os modelos que nós temos de ligação com o fecheiro BIM, com o modelo digital. A parte de estruturas, com ligação bidirecional, nas duas direções, portanto, importação e exportação, e a parte do gesto e meio plano para a parte de orçamentação e controle de obra, que nos permite também automaticamente, a partir do fecheiro IFC, gerar orçamentos e a partir daí fazer planeamento, controle de obra, etc. Portanto, este é o estado da arte atual, digamos, nos softwares da Artec, naquilo que diz respeito à ligação com os softwares, com os modelos BIM e com os softwares de arquitetura. Vamos começar por fazer uma pequena introdução ao BIM, à tecnologia BIM. BIM é um acrónimo de Building Information Model, ou seja, nós estamos a fazer uma maquete digital, um modelo de informação daquilo que é o nosso edifício. Temos aqui uma imagem que a Graphisoft usa muito na promoção do seu software Archicad e que demonstra bem aquilo que se pretende com esta filosofia BIM, com esta tecnologia BIM. Basicamente, o que nós, na indústria do software para arquitetura, engenharia e construção, estamos a implementar no mercado e nos projetistas a nível mundial, é aquilo que já existe na engenharia mecânica. Por exemplo, hoje em dia, quando se produz um automóvel, todo ele é simulado antes de ser produzido em maquete digital. E nós aqui na indústria da construção estamos a fazer exatamente o mesmo percurso. Estamos a gerar uma maquete digital onde pode estar vinculada toda a informação desse mesmo edifício. E estamos a falar aqui do caso específico de edifícios, mas podia ser uma obra de arte, poderia ser uma via de comunicação, podia ser outro elemento qualquer. Mas, portanto, pode estar vinculada a essa maquete digital a informação do projeto de estabilidade, do projeto de térmica, do projeto de acústica, do projeto de águas e esgotos, do projeto de AVAC, enfim, todas as especialidades, projeto de gás, podem estar aqui vinculadas, bem como documentação inerente a esses mesmos projetos que podem estar vinculados ao edifício. Também vinculado a essa maquete digital, segundo a filosofia BIM, deverá estar manuais, por exemplo, de manutenção do próprio edifício, de operação das máquinas existentes no edifício, portanto, toda a informação que faz parte do modelo do edifício, da vida útil do edifício, para que se possa gerir esse mesmo edifício a partir de um modelo único. Temos aqui sublinhado a vermelho um edifício, um modelo, uma maquete digital onde tudo se integra, tudo se partilha, e esta parte é importante, uma vez que eu ainda não referi, ou seja, este formato é um formato aberto e, portanto, a informação da maquete digital deve ser partilhada entre todos os projetistas envolvidos na criação, na concepção do edifício, portanto, daí o formato IFC ser um formato aberto. Tudo se analisa, portanto, a nível de arquitetura vamos poder analisar os vários projetos, detectar incompatibilidades entre eles, tudo se simula. Por exemplo, no caso do projeto de estruturas, vamos poder simular o comportamento estrutural do edifício a partir dessa maquete digital, e tudo se pormenoriza de forma integrada, ou seja, se faz um modelo, a maquete digital, com o grau de pormenorização que necessitemos para o nosso projeto. Normalmente, esse grau de detalhe, ou level of detail, como é muito conhecido na gíria do BIM, pode começar numa fase inicial da criação da maquete digital por ser não este nível de detalhe que aqui está, que é um nível de detalhe já final, mas normalmente um chamado lote 300, que tem a ver com a representação praticamente só das secções, das peças e dos núcleos das peças. Portanto, estaríamos a falar das secções de vigas, de pilares e das lajes maciças, portanto, sem um nível de acabamento ainda grande. É importante saber isto porque a filosofia BIM permite
que o projeto de estabilidade começa a ser desenvolvido logo numa fase inicial do modelo digital. Ou seja, nós não precisamos que o modelo esteja com este grau de informação para começarmos a fazer o projeto de estabilidade. Okay? Basta que estejam definidos os elementos principais da estrutura, que serão normalmente os primeiros elementos a ser definidos no modelo, as lajes, os pilares, as vigas, as paredes, para que nós possamos começar a trabalhar no projeto de estabilidade. Temos aqui também um pequeno gráfico, neste caso da Autodesk, da promoção do Revit, em que mostra que o modelo digital, o Building Information Model, começa na parte de concepção, faz volumes, depois passa-se para uma parte mais de detalhe do edifício, portanto uma pormenorização maior, desenvolve-se o projeto de estabilidade, toda a documentação anexa ao edifício começa-se também a preparar, pode-se obter informação para fabricação, pode-se obter para planeamento, pode-se obter para a construção e depois para operação e manutenção e inclusive para reabilitação que haja necessidade de fazer, uma vez que é muito mais fácil fazer reabilitação quando toda a informação está centralizada num único modelo digital. Inclusive para a demolição do próprio edifício pode-se utilizar esse modelo digital. Portanto, esta é a filosofia BIM, esta é a ideia de poder manter uma maquete digital que acompanhe a vida útil desde a concepção até a demolição do edifício. Ao longo do webinário de hoje vamos nos centrar nesta ligação que aqui está entre a análise, o cálculo de estruturas e o modelo de arquitetura. Portanto, será este o nosso foco do webinário de hoje. Aqui estão duas imagens que representam a tal situação que eu referi anteriormente da Artec nos anos 90 ter desenvolvido uma solução informática que se denominava Artec Office e que tinha já um software que fazia os modelos de arquitetura através de objetos em 3D. Este era o software ArtCAD, portanto podia-se trabalhar em 2D e em 3D e tudo isto eram objetos que aqui estavam. Incluía já renderizações e passeios pelo interior do edifício e tudo isto funcionava de forma integrada com o TriCalc para o cálculo de estruturas e com o GestCon e o MidPlan para a medição, orçamentação e controle de custos de obra. E, portanto, para nós, quando a tecnologia BIM começou a aparecer mais recentemente, foi fácil percebermos das vantagens desta tecnologia. Nós sabíamos, nós tínhamos já este know-how de trás, apenas não tínhamos desenvolvido o software ArtCAD, mas tínhamos este know-how e sabíamos as vantagens de ter esta ligação integrada. E, portanto, foi uma aposta da Artec desde o início, incluir a tecnologia BIM no seu software de cálculo de estruturas e no seu software da área da construção, nomeadamente o GestCon mais o MidPlan. E, portanto, cá está a tal ligação que atualmente a Artec tem com a filosofia BIM e que já foi apresentada no slide anterior e que engloba os softwares TriCalc, T-Connect, Gest, MidPlan e o GestCon de controle de obra na ligação com os modelos BIM. Agora, ao nível da ligação que existe entre o programa TriCalc e os programas de arquitetura, como o Archicad, o Revit, o Bentley, enfim, há muitos softwares nessa área, qual o nível de ligação, até onde é que vai o nível de ligação que o TriCalc já permite com esses modelos BIM. Ora bem, como uma imagem vale por 1000 palavras, eu achei por bem colocar aqui uma imagem retirada do Archicad, de um modelo que foi feito no Archicad, que passou pelo TriCalc e que depois veio do TriCalc com as secções do pilar, que aqui se retirou para que se visse a armadura no interior, mas também trouxe a armadura do TriCalc. E, portanto, esse modelo, como tem ligação bidirecional com o TriCalc, saiu só com a secção do pilar para fora, para o TriCalc, e regressou com a secção do pilar alterada, por necessidades do cálculo, e conjuntamente com a secção do pilar veio a armadura, o dimensionamento, a pormenorização da armadura em 3D do mesmo e passou a fazer parte da maquete digital do edifício. Portanto, como podem ver, o grau de integração da informação é muito, muito grande
entre o Tricalc e os programas de arquitetura. Hoje em dia, como estes modelos podem ser georreferenciados, chegamos ao ponto de podermos georreferenciar um estribo, que é uma coisa completamente absurda há uns tempos atrás. Mas, portanto, chega a este nível de integração. E, portanto, o que é necessário que os softwares que trabalham em OpenBIM, ou seja, no formato aberto de ligação com o modelo BIM, é que esta importação e esta exportação funcionem de uma forma rápida e que funcionem sem erros, portanto, com o mínimo de erros possível. E nesse aspecto, nós durante o webinário de hoje vamos ver vários exemplos para vocês verem como a ligação do programa Artec Tricalc com Archicad e com o Solibri, que vamos ter aqui também para visualizar os modelos, funciona muito bem a nível de importação e exportação. Depois também aqui um recordatório de que o modelo BIM, mesmo com baixo nível de detalhe, já é suficiente para podermos modelar a estrutura e realizar a sua análise, dimensionamento e pormenorização. Ou seja, o projeto de estruturas, o projeto de estabilidade pode começar numa fase ainda embrionária do projeto de do detalhamento do projeto de arquitetura. De referir que esta ligação que existe entre a arquitetura, o cálculo de estruturas, a pormenorização e o regresso ao modelo Archicad normalmente tem maior facilidade de implementação em gabinetes que têm arquitetura, departamento de arquitetura e departamento de engenharia a trabalharem na mesma área, no mesmo edifício, na mesma sala. Isto porque é mais fácil estabelecer critérios de trabalho entre as equipas de arquitetura e de engenharia quando elas estão em comunicação direta. Normalmente um workflow de trabalho num gabinete para começar a implementar a tecnologia BIM, e reparem que a implementação do BIM pode ser só a implementação da estrutura na arquitetura e é uma implementação parcial, ou pode ser a implementação de todas as especialidades num modelo de arquitetura. E normalmente os gabinetes começam por fazer uma primeira aposta numa integração do BIM entre a arquitetura e a estabilidade, a estrutura. E, portanto, o que é um workflow possível, que temos vários clientes que trabalham com esse workflow, existe uma reunião prévia na parte de definição do modelo de arquitetura, quando já estão afinados a ideia do edifício que se quer construir, em que o modelador que vai ficar responsável pela concepção do modelo de arquitetura está presente conjuntamente com o arquiteto e com o engenheiro para, desde logo, definirem a solução estrutural que vai ser adotada, para que o modelador comece exatamente a fazer o modelo BIM, o modelo de arquitetura, a partir da estrutura que é aquilo que é fixo, que é imutável, que vai ter que existir, vai ter que ser construído. Portanto, essa é a gênese de todo o restante modelo de arquitetura. E, portanto, há uma reunião numa fase inicial onde se decide o sistema estrutural, onde se decide onde é que se deverão colocar os pilares, as paredes resistentes, e, portanto, o modelador, quando faz a estrutura, a concepção da estrutura, para depois continuar a fazer toda a parte da arquitetura, pode logo passar o modelo para o departamento de estruturas para fazerem então o cálculo de estabilidade e depois a devolução, a integração dos resultados desse cálculo de estabilidade dentro da maquete digital que aqui está. Portanto, alguns aspectos funciona melhor quando os departamentos de arquitetura e engenharia estão a trabalhar juntos, porque é mais fácil reunirem-se e chegarem a acordo. Também é mais fácil definir métodos de trabalho. Por exemplo, é importante nos modelos BIM definir um pilar, se um pilar é para ir desde a face superior de uma laje até à face inferior da outra laje, ou é para ir de face superior de laje a face superior, se as peças são para trabalhar ao eixo ou se são para trabalhar para um posicionamento exterior ou interior. Portanto, esses aspectos de funcionamento do modelo, de criação do modelo, convém estarem já previamente acordados para que as coisas funcionem bem depois dentro do programa de estruturas. Eu vou-vos dar alguns exemplos de situações que não devem ser feitas. Por exemplo, o modelo BIM é uma mais-valia pelo seu grau de informação, pelo seu grau de exatidão que tem. Se nós
simplificarmos situações no modelo BIM, estamos a criar problemas. Por exemplo, imaginemos que o modelador que está a fazer o modelo BIM não sabe fazer um teto falso. E então decide meter uma laje com uma espessura fininha para simular um teto falso, para ficar bem no render, para aparecer bem no render. É claro que isso vai trazer problemas para todas as outras especialidades, porque quando forem importar nos outros programas, esses programas vão ler aquilo como uma laje adicional que ali está colocada. Okay? Portanto, no modelo BIM, os objetos são aquilo que são. Não se pode fazer como se fazia no modo 2D, de desenhar linhas e elas representam aquilo que nós quisermos representar, porque não são objetos. Aqui são objetos e esses objetos têm, por causa da partilha da informação, repercussão em todas as outras especialidades. Portanto, convém que exista um manual de boas práticas definido para a criação destes modelos BIM, como é que devem ser criados, e que esse manual reflita o que todas as especialidades necessitam. Por exemplo, nós no caso do Trical necessitaríamos, por exemplo, que o pilar se calhar fosse da face superior de uma laje até à face superior da outra para ter ligação direta com a laje. Não é obrigatório porque o Trical já tem funções que automaticamente corrigem isso. Mas, há uns anos atrás, possivelmente seria necessário chegar a esse acordo para que o pilar fosse de uma face superior da laje à face superior da outra. Hoje em dia já não é, porque nós já criámos ferramentas para obviar e aumentar a produtividade desta relação que aqui está. Mas, há uns anos atrás, possivelmente essa teria que ser uma exigência ao nosso modelo estrutural. Portanto, é importante perceber que tem que haver, porque o BIM é comunicação visual, é comunicação entre programas, é comunicação entre pessoas. É importante que essa comunicação seja feita como deve ser e que exista essa comunicação entre os departamentos que fazem a especialidade das águas, que fazem a especialidade da estabilidade e a arquitetura. Também referir que a informação que nós necessitávamos era o lote 300 e aqui já se percebe porque eu não preciso de um grande nível de detalhe para começar a fazer o meu modelo estrutural e o meu cálculo da estrutura. Cá está, eu só preciso disto. E isto é exatamente o que é imutável, que é a estrutura, é aquilo que tem que ser construído. E, portanto, tem que fazer obrigatoriamente logo parte da maquete digital. E, portanto, é normalmente por aqui que se começa a modelar a nossa arquitetura. Ora bem, aqui, mais uma vez, a indicação de que ao longo deste webinar iremos centrar-nos na ligação arquitetura-estrutura, embora o modelo BIM englobe muito mais do que isso. E temos aqui mais uma vez uma imagem de uma outra estrutura em que temos caixas de elevadores, em que temos lajes de fundação, sapatas, vigas, pilares e a representação de algumas armaduras das sapatas, dos pilares, aqui exemplificadas no modelo tridimensional, neste caso no programa Archicad. Iremos ver a enorme fiabilidade deste tipo de ligação, como é que os modelos passam de um lado para o outro, e analisar como é que é o workflow de trabalho entre a arquitetura e a engenharia. Iremos ver variedíssimos modelos BIM de arquitetura e de estruturas abertos em programas como o Artectrical, ou como o Archicad, Solibri ou outros. Neste caso até vamos só centrar-nos no Archicad ou no Solibri. E portanto, digamos que este é o lançamento da parte mais prática, mais interativa da nossa apresentação, do nosso webinário. Antes de passar para o webinar, só deixar-vos aqui este PowerPoint que representa tudo aquilo que nós já tivemos a dizer. Há um modelo BIM de arquitetura que nos permite lançar uma estrutura em 3D, onde estão as armaduras das sapatas e dos pilares representadas em 3D, onde estão detalhadas todas as pormenorizações das ligações entre perfis metálicos também em 3D. Esse modelo BIM permitiu-nos fazer a simulação, a análise da estrutura, permitiu-nos obter também as armaduras todas em 2D e as respectivas folhas de projeto, incluindo já, na versão 8.0, a própria memória descritiva e justificativa do nosso modelo estrutural. Esta informação, como nós sabemos, como o Trical funciona de forma integrada, está num único fecheiro e, portanto, esse fecheiro pode ser exportado para o programa de arquitetura e a qualquer altura pode voltar ao programa de cálculo de estruturas e obter-se toda esta informação que aqui está. Portanto, funcionamos com toda esta informação vinculada ao modelo BIM.
Ora bem, aqui mais um exemplo da integração total, um edifício, um modelo, uma maquete digital onde tudo se integra, e a indicação das vantagens que o modelo BIM. Ora bem, em primeiro lugar, maior rigor na implementação e modelação da estrutura, porque vamos pegar num modelo original, okay? Na maquete digital de arquitetura. Maior rapidez na modelação de estrutura, porque vamos receber logo do modelador que está a fazer a maquete digital do projeto de arquitetura a modelação da estrutura praticamente concluída, ou concluída mesmo, se o modelador for bom e os processos estiverem já otimizados. Maior segurança no modelo implementado, porque o modelo é um modelo que veio realmente da arquitetura com todos os elementos, e podemos assim fazer uma análise integrada e depois pormenorizar as armaduras obtidas exatamente para os elementos que foram definidos na maquete inicial. Maior capacidade de participar em projetos multidisciplinares baseados em BIM, ou seja, nós podemos passar com o Tricalc a ter a possibilidade de trabalhar em equipas multidisciplinares. Em vez de nos mandarem os DWGs, mandam-nos o fecheiro IFC para nós participarmos e integrarmos a nossa informação também nessa maquete digital. Nós, como as equipas de águas, esgotos, de gás, enfim, das outras especialidades. E a preparação para o futuro do projeto de estruturas, ou seja, nós estamos a trabalhar para que o Tricalc gere um único fecheiro, onde estará toda a maquete digital da estrutura, com todas as armaduras pormenorizadas em 3D e com as memórias descritivas, os desenhos dos projetos, também tudo vinculado a essa maquete digital. Portanto, é esse o caminho que nós estamos a traçar, e é uma vantagem enorme poder entregar um único fecheiro, ainda por cima integrado na maquete digital do edifício, ao dono de obra, para este ficar com esse mesmo projeto. Ora bem, vamos então ao nosso exemplo inicial. Basicamente vamos criar, para mostrar o workflow e como é que os programas se ligam, vamos começar por criar um modelo de um pilar no Archicad, passar esse modelo BIM do Archicad para o Tricalc, abrir o fecheiro BIM no Tricalc, adicionar sapatas, vigas, pilares, portanto modificar o elemento, calculá-lo no Tricalc e devolver o modelo ao formato BIM-IFC para ser aberto no Archicad e no Solibri Model Viewer e ver como é que se comporta essa ligação. Ora bem, para o efeito eu vou recorrer ao software Archicad, que nos foi cedido, uma versão educacional pela Graphisoft, desde já agradecemos essa mesma cedência. E vamos não começar por um edifício tão complexo, mas vamos fazer aqui a criação de um novo projeto em que vamos colocar, pura e simplesmente, a título de exemplo, para explicar então como é que é o workflow, um pilar para o nosso projeto. Ora bem, os softwares funcionam normalmente todos eles ao nível dos objetos, e portanto nós vamos aqui escolher um objeto que se chama o pilar e vamos lançar um pilar aqui está ele lançado. Esse pilar tem informações, nomeadamente alturas, larguras, secção, uma secção 30 por 30, é um pilar com 2,80 m de altura. Tem também materiais associados, enfim, tem informação que está associada a esse pilar. E nós vamos pegar neste fecheiro, que é só um pilar, e fazer guardar como. Vamos guardá-lo como um fecheiro do próprio formato do Archicad, mas para trabalharmos em BIM, em OpenBIM, vamos também guardá-lo como um fecheiro IFC. Portanto, só temos que chegar aqui, dizer para guardar esse fecheiro no formato IFC, aqui está. Vou exportar todo o projeto, poderia exportar só os elementos que estivessem visíveis, etc. Portanto, há vários filtros de exportação. Neste caso, eu quero exportar o projeto inteiro, que neste caso é só um pilar. E vou-lhe chamar também pilar a esse fecheiro. E, portanto, mandar guardar. Ora bem, agora podemos, no Tricalc, abrir um projeto novo. Vamos chamar-lhe pilar. Okay. E, portanto, vamos aqui às funções de importação, fecheiro importar, vamos aqui a modelo BIM e pedir para abrir na mesma pasta onde tínhamos
colocado o nosso fecheiro IFC, vamos aqui procurá-lo, webinário 02. Temos aqui então um fecheiro que se chama Pilar IFC, criado agora mesmo. Vamos pedir para abrir. Aqui podia importar todos os elementos do projeto, se houvesse mais elementos, só há um pilar, mas se houvesse paredes, podia importar paredes, se houvesse lajes, coberturas, podia importá-las, e também as barras todas, vigas, paredes, diagonais, podia importá-las. E portanto eu vou deixar tudo aberto para importação, mas se por exemplo não quisesse importar paredes, teria selecionado aqui. Mas neste caso deixar tudo aberto e ele só vai obviamente importar o que está no modelo, que é o pilar. E portanto vamos aceitar, ele dá-me um resumo de que só importou uma barra, tudo bem. E se pedirmos aqui no filtro do modelo BIM para ver o modelo BIM, uma vez que eu tinha desativado isto numa demonstração anterior, aparece-me logo aqui a secção do pilar representada, trazida, portanto, do fecheiro IFC. Poderia colocar a visualização renderizada, que vocês já conhecem do Trical, que aparece com uma cor verde estes modelos BIM que são importados. E agora eu só tinha que, no menu de geometria, ir aqui às funções de modelo BIM e criar o modelo Trical. Se isto fosse um projeto mais complexo, eu poderia fazer ajuste automático de várias funções, por exemplo, esticar os pilares até chegarem à face superior da laje, passar o eixo das vigas para a face superior das vigas, portanto, poderia corrigir certas situações rapidamente. Neste caso, como é só um pilar, não tenho necessidade de fazer nenhuma correção, nenhum ajuste automático, antes só tenho que criar um modelo do Trical. E portanto, neste momento já me aparece ali a secção, já me aparece ali o botão 30 por 30, já tenho aqui um modelo Tricalc sobreposto com este modelo que veio da arquitetura. Vou aqui aos filtros, desativar a visualização dos elementos do modelo BIM e reparem que o que eu tenho aqui é exatamente já o pilar feito no programa Trical. E agora poderia trabalhar como se trabalha com o programa Tricalc a nível de definição da estrutura. Poderia, por exemplo, definir apoios, uma vez que ainda não há apoios definidos. Okay? Um encastramento aqui. Podia definir sapatas, por exemplo, introduzir uma sapata isolada. Poderia fazer translação de nós, por exemplo. Vamos supor que eu queria em X fazer aqui um vão de 5 metros. Okay? Suponhamos que eu também em Z quereria fazer um vão de 5 metros e deixar, vou eliminar aqui algumas destas barras, fazer aqui um pré-dimensionamento da estrutura para ficarmos com secções atribuídas. Reparem que ele passou a secção para 25 por 25, uma vez que não temos aqui cargas, ele está a utilizar o mínimo que eu lhe pus nas opções de pré-dimensionamento automático. Mas eu posso sempre vir aqui a secções, definir e escolher na base de dados a secção que eu quero atribuir. Imaginemos que eu queria atribuir uma secção, por exemplo, de 30 por 50 ali e que queria atribuir secções de 30 por 30 nos outros pilares. Também na viga, vamos aqui colocar uma secção 30, por exemplo, por 45 nesta viga. E já agora colocar aqui também mais duas sapatas. Aliás, uma sapata, e para fazermos algo diferente, vou meter ali uma maciço de encabeçamento com estacas. Okay? Ora, geometria, maciço de encabeçamento, introduzir um maciço com 4 estacas, por exemplo, circulares, as dimensões do maciço de encabeçamento, e introduzir aqui esse mesmo maciço. Depois poderia carregar a estrutura, poderia calculá-la e neste caso vou fazer exatamente a introdução só de uma carga para termos aqui algum peso. Vamos aqui meter, por exemplo, 20 kN por metro nesta viga e nesta viga. E vamos calcular a estrutura, incluindo a tabela global de fabricação, ou seja, as armaduras 3D, para depois
fazermos a devolução dessa informação para o programa Archicad. Okay. Cálculo finalizado. Cá temos as nossas armaduras, quer nas sapatas, quer nos pilares. Okay. E, portanto, o programa Tricalc agora já me permitiria ir ao menu de Geometria, Modelo BIM, criar um modelo BIM. E ele exporta sempre aquilo que estiver visível no ecrã. Neste caso, como está visível no ecrã toda a estrutura que eu fiz e está ativada a visualização de armaduras, esta informação vai toda ser exportada para um ficheiro IFC. Vamos chamar pilar após Tricalc. Guardar. Podia exportar com as medições já para o Gestimir plano, a tal ligação que eu vos disse que existe com os códigos, com as famílias de preços compostos aqui ativadas. E, portanto, o programa vai criar o ficheiro IFC. Então, agora, no Archicad, eu poderia fazer ficheiro, agrupar, ir procurar o ficheiro que vinha do Tricalc, cá está, pilar após Tricalc, pedir para abrir, indicar a cota na qual estávamos a associar e reparem que passamos a ter aqui o nosso pilar já com a informação das sapatas e podíamos aqui dentro do próprio programa Archicad visualizar, vou aqui pedir uma visualização em 3D do nosso modelo e cá está o nosso modelo. Okay? Reparem que aqui existe sobreposição entre a secção inicial que foi feita no Archicad e a nova secção que eu propositadamente pus de 30 por 50 no Tricalc para que agora o arquiteto ou o modelador confirme se aceita ou não esta modificação. O programa depois tem ferramentas, o Archicad, para dar o ok a estas situações. E se nós quisermos, podemos chegar aqui a alguns elementos e torná-los visíveis ou transparentes, ou até, por exemplo, eliminar aqui a representação desta sapata e verificar que, desta sapata não, isto aquilo era uma maciço encabeçamento, peço desculpa. Vou então aqui esconder uma das sapatas que aqui está representada. Esta, por exemplo, e cá está a armadura da sapata, e se fizéssemos o mesmo com o pilar, cá estaria a armadura do pilar. Continua ali a secção do Archicad, mas poderia retirar e ficar aqui só com a pormenorização de armaduras. Okay? Portanto, como veem, o grau de interligação entre os softwares, neste caso o Archicad e o Tricalc, é bastante grande, mas podemos testar também esta situação em outros softwares. Por exemplo, temos aqui um programa que é gratuito, é um visualizador de IFC, existem vários visualizadores de IFC na internet, ao Solibri, ao DDS, ao Tecla BIMsite, há uma série de softwares que fazem a visualização de ficheiros IFC que são gratuitos. E vamos, neste ficheiro, no Solibri, fazer a abertura do mesmo ficheiro que veio do Tricalc. E, portanto, reparem que cá temos o nosso modelo feito no Tricalc, aqui representado. Okay? E, como eu vos disse, pode-se selecionar qualquer objeto, transformá-lo em transparente ou eliminá-lo como fizemos no Archicad e ter a visualização do conteúdo que veio também do Tricalc a nível de armaduras. Okay? Portanto, como vêem, a ligação do Tricalc, a exportação do Tricalc para softwares BIM de arquitetura funciona bastante bem. De qualquer modo, vamos complicar um bocadinho mais as coisas. Eu vou aqui ao Archicad, vou fechar este ficheiro, até vou guardar para ficar aqui guardado e fechar este projeto. No Solibri vou fazer a mesma situação.
Portanto, vamos aqui fazer o encerramento deste fecheiro e vamos falar de um outro fecheiro mais complexo que nós temos exportado para IFC e temos desde a parte da arquitetura até a parte de estruturas. Esse fecheiro é um fecheiro de um edifício que nós também utilizamos depois nas apresentações como DWG, também para mostrar a ligação dos DWGs com o Tricalc, mas esses DWGs resultam deste modelo tridimensional que aqui está, ou seja, o modelo inicial é um modelo BIM, um modelo tridimensional, que nós aqui vemos representado, e que tem aqui já representado algum detalhe a nível da arquitetura. Existe um outro modelo que nós temos que tem também já móveis, pessoas a circular, etc. Portanto tem um detalhe maior, mas este aqui já tem ali as escadas, as janelas, enfim, já tem essa informação toda. E tem também informação a nível dos pilares, cá estão os pilares, das lajes e das paredes, e isso é aquilo que nos interessa a nós enquanto projetistas, digamos, de estruturas. Se formos ver o mesmo IFC no Solibri, vamos ter também informação semelhante àquela que vimos no Archicad. Cá está a visualização desse mesmo modelo. Okay. Agora visto num outro software. Ora bem, no Tricalc nós temos também este fecheiro, mas a nível estrutural. Foi retirado daquele fecheiro BIM que ali está, e portanto se nós pedirmos aqui a renderização desse mesmo edifício, vamos reconhecer exatamente a geometria que nós vimos ali a nível de edifício. Está a demorar um pouco mais porque deve ter as armaduras todas ativadas, destes pilares todos, de representação, e é um edifício bastante grande. E portanto este foi o resultado da importação daquele modelo que ali estava para o Tricalc. O Tricalc não importou janelas, não importou vidros, não importou aquelas informações que para nós enquanto projetistas de estruturas não são relevantes. Eu vou tirar daqui a representação das armaduras de montagem para conseguirmos trabalhar melhor com o nosso modelo, mas cá está o nosso modelo aqui definido, okay? Com as vigas, com os pilares, com toda essa informação, inclusive mantendo as secções que vieram do modelo. Secções circulares ficaram circulares, com a secção que estavam definidas, e também aqui secções quadradas representadas. E portanto, aqui já sabemos, vimos isso já em várias demonstrações da Artec, que temos aqui toda a análise do programa realizada, temos a possibilidade de obter toda a parte de comportamento estrutural da estrutura. Cá está os deslocamentos em Y para envolvente. As zonas que têm maiores deslocamentos são estas zonas aqui, 1,4 cm. E portanto essa informação pode ser obtida piso a piso. Podemos ir visualizando o comportamento da estrutura piso a piso com os gráficos de isovalores. Podemos também chamar pórticos e visualizar gráficos também de deslocamentos, de momentos fletores, portanto, informação que resultou da análise do edifício. Neste caso, o gráfico de deslocamentos só para as cargas permanentes com 0,6 cm nestas zonas, são as zonas mais problemáticas. Mas podíamos também pedir aqui para ver gráficos de momentos fletores, de esforços axiais, enfim, tudo aquilo que quiséssemos ao nível da análise da estrutura. Cá está o gráfico também para as cargas permanentes, mas se nós nas opções quiséssemos, podíamos definir que era o gráfico para a envolvente ou para qualquer outro tipo de carga que pretendêssemos. Estes gráficos também podem ter informação numérica, além da informação gráfica que estamos a ver. Aqui o gráfico de esforços axiais, também a sua representação, aqui vermelho compressões, azul trações se houvesse, e portanto o aumento da carga axial ao longo do pórtico.
É possível também ter a análise com vários planos em simultâneo e, portanto, se eu peço aqui um piso, tinha também aqui a representação desse piso conjuntamente com o pórtico e nesse piso iriam aparecer também os gráficos de esforços axiais de todo o piso. Não é o gráfico mais interessante para uma laje, mas era o que estava ativo quando eu carreguei e, portanto, é esse que ele vai representar. Cá está. De qualquer modo, dá-nos, por exemplo, uma ideia das áreas de influência de cada pilar através da carga do esforço axial que cada um deles tem. Quando quiséssemos esperar aqui um bocadinho que ele acabe de fazer a geração do gráfico, quando quisermos podemos sair desse gráfico de geometria e voltarmos a ver o nosso modelo 3D. Depois seria ativar então a representação das armaduras. Eu vou fazer a ativação dessas armaduras só para vermos que o programa as calculou. Mas vou fazer a representação das armaduras só para um piso, para não demorar tanto tempo a geração deste desenho. Cá está a representação então das armaduras das secções circulares, das secções quadradas que aqui tínhamos definido. E, portanto, neste momento estávamos em condições de fazer o fecheiro guardar como IFC e exportar esta informação de volta para o Archicad. Ora bem, vamos então regressar ao nosso programa de arquitetura. Vamos aqui pedir para fazer então a importação ou agrupamento de um fecheiro IFC. Só aqui abrir uma das plantas. Poderia navegar dentro destas plantas, desativar vegetais e visualizar inclusive a informação. Eu vou esconder aqui este vegetal para podermos ver. Cá está a informação dos pilares e das vigas, que foi esta informação que foi para o Tricalc. Okay? E, portanto, agora o processo de recuperação do modelo seria outra vez fecheiro, agrupar, ir buscar o fecheiro IFC criado pelo Tricalc e passaríamos a ter aquela representação de armaduras que vimos aqui há pouco dentro do programa Archicad. Eu não vou fazer porque demora um pouco este processamento e o computador que estamos a fazer a demonstração não é dos mais potentes, portanto deixar esta situação só com a imagem que aqui está, mas vimos há pouco no modelo mais pequeno como é que funcionava esta mesma ligação. Ora bem, aqui está então o exemplo que tivemos a fazer, um exemplo concreto. Está aqui também uma imagem que foi retirada já com o modelo estrutural do Tricalc e com o nível de detalhe da arquitetura superior. Portanto, já tínhamos aqui colocados mobiliários, já tínhamos aqui definido também um núcleo rígido para a caixa de elevadores, tínhamos aqui o elevador, portanto a estrutura já não era a mesma que ali estava, portanto tinha havido uma alteração que nós depois tínhamos recebido um IFC novo e feito o cálculo e portanto cá está a integração da informação que vem do Tricalc dentro daquilo que é a maquete digital. Mas temos outros exemplos. Este é um exemplo de um edifício que é desenvolvido por um instituto alemão, também um IFC, que está disponível na internet, é um edifício gratuito. E temos aqui a visualização desse mesmo modelo tridimensional num programa, neste caso penso que no Solibri ou no DDS, e depois a passagem para o programa Tricalc com o reconhecimento das paredes, das aberturas, voltar aqui, das aberturas das paredes, enfim, toda essa situação. De referir que estas paredes, se forem paredes divisórias, evidentemente que nós quando fizermos a conversão no modelo do Tricalc não vamos fazer a conversão das paredes,
temos aqueles filtros que nos permitem selecionar o que é que são elementos estruturais e o que é que não são elementos estruturais, não estruturais no próprio programa de arquitetura e, portanto, o TreeCalc iria só importar os elementos estruturais e deixar estas paredes de enchimento de fora. Para vos dar uma ideia, este edifício no programa TreeCalc, uma variante deste edifício, até está aqui, encontra-se aqui. Okay. Vamos aqui pedir a renderização, ele vai-me colocar aqui a renderização com as armaduras já calculadas. E, portanto, se eu fizer a escolha, por exemplo, de um determinado piso, da cota 300, e fizer um zoom sobre alguns destes elementos, vamos ver que o que aqui está definido já é a estrutura do TreeCalc, com as vigas, com os pilares que existiam naquele modelo e com as respectivas armaduras. Inclusive, se formos ao programa Archicad, e fecharmos este projeto e abrirmos o projeto que temos no TreeCalc, temos aqui também a representação da estrutura com os pilares, com as vigas e também com o restante arquitetura, lajes, enfim, com toda essa informação aqui representada e, portanto, a qualquer altura podemos pedir para visualizar em 3D o modelo e cá está o modelo com as vigas, com os pilares, nota-se aqui bem esta situação definida, que é a situação que foi e veio do TreeCalc a nível de pormenorização. Okay? Mas existem mais exemplos já realizados por nós. Este foi um exemplo feito para uma demonstração realizada a um gabinete aqui de Lisboa, em que foi pedido também a ligação com os programas de arquitetura BIM e, portanto, calculou-se o edifício e exportou-se a informação e incluía aqui perfis metálicos e, portanto, os perfis metálicos vão com a sua secção para o programa de arquitetura, portanto, essa informação estava aqui inerente a este modelo. Penso que também tenho aqui esse modelo, seria uma questão de fechar este projeto e abrir este IFC, penso que é este, vamos aqui abri-lo. Sim, cá está o tal modelo, vou pedir aqui para o ver em 3D. Cá está o modelo e cá estão os perfis metálicos, a informação que veio do TreeCalc a nível de perfis metálicos, enfim, essa informação aqui representada. E eu não sei se este é um modelo que já estava calculado com as armaduras, mas se for também a possibilidade de fazer aqui representação das armaduras. Não, este não era um modelo ainda calculado com as armaduras, portanto não tinha ali essa informação. Mas vejam como o modelo passa na íntegra, incluindo paredes, aberturas, do programa TreeCalc para os programas BIM. Okay. Este é um exemplo de um pavilhão ginotdesportivo, também com estrutura metálica, estrutura de betão armado, também com ligação direta ao software Archicad, também
Archicad, Solibri. Vamos utilizar o Solibri, por exemplo, agora na visualização deste modelo, para não ser sempre o mesmo. Portanto, vamos aqui abrir e vamos aqui procurar aquele edifício. Eu penso que é este. Vamos aqui pedir para abrir. Um pavilhão de ginásio desportivo de uma escola secundária, tem um parque de estacionamento subterrâneo, tem uma zona de jogos, zona de apoio, com café, com balneários, com zona de máquinas, portanto um modelo já bastante grande. Aqui temos então a representação do nosso modelo, com a estrutura metálica, com a estrutura de betão e, portanto, nós agora poderíamos aqui, digamos que, navegar dentro do nosso edifício. Okay? Uma vez que tínhamos a maquete que veio do tricalco e podíamos navegar dentro da estrutura do tricalco. Este modelo eu não sei se tem as armaduras, também pode-se ver. Este sim tem as armaduras, está calculado, portanto aqui a representação também dessas mesmas armaduras no modelo. E depois há várias formas de circular dentro deste edifício, portanto nós podemos a qualquer altura andar quase como se tratasse de um jogo dentro dos modelos tridimensionais. Okay? Ali a bancada, zona de laje inclinada, também ali representada. Okay? Portanto, vejam que o nível de detalhe que vem do tricalc para estes softwares é bastante elevado, principalmente quando estamos a ter aqui pormenorizações de armadura como a que estamos aqui a ver. Okay? Por exemplo, se nós quiséssemos ver aqui também a armadura, as zonas de emendas com os varões lado a lado, okay? Os estribos que amarram, vamos aqui colocar a visualização um bocadinho mais de cima, mas os estribos que vão amarrando de nível para nível em zonas diferentes, tal e qual como recomenda o Eurocódigo. Okay? Portanto, um nível de detalhe bastante grande na informação que passa. Ora bem, vamos fechar este modelo e vamos continuar com os exemplos que aqui temos. Este é um exemplo de um nível de detalhe completamente diferente. Temos aqui placas de ancoragem com rigidificadores feitos no tricalc. Temos aqui ligações com cartelas e rigidificadores feitas entre o pilar e a viga. Temos ligações na cumieira entre duas vigas também com cartelas e rigidificadores. Temos estrutura de betão e estrutura de aço. Temos lajes na estrutura de aço e, portanto, depois o correspondente modelo, neste caso no Archicad, ali representado. Portanto, o nível de detalhe que leva estas ligações e estas placas de ancoragem para os programas de arquitetura. Portanto, é mais um nível de informação que o tricalc permite juntar ao modelo. De referir que, por exemplo, no Archicad não existem estes modelos de maciços, encabeçamento e estacas, mas como o tricalc os gera, depois exporta a informação para que eles passem a estar representados no modelo no Archicad. Okay? Reparem também ali as cartelas, tanto toda essa pormenorização, ali também a mesma coisa, aparece de um modelo para o outro. As lajes das paredes de contenção, também com a pormenorização toda dos pilares, com essa informação toda integrada que pode ser exportada também para os programas de arquitetura.
E este é um exemplo que nós vamos trabalhar agora. Vamos fazer o mesmo que fizemos com o pilar, abri-lo no Archicad, guardá-lo como IFC e abri-lo no Trical, que tem a particularidade de ser um exemplo bastante completo, mas um exemplo mais pequeno, em que temos aqui estrutura de betão armado e depois uma estrutura de madeira na cobertura. Do modelo na sua globalidade, mas aqui no Solibri, portanto cá temos a visualização desse mesmo fecheiro, okay? E cá está a estrutura aqui também representada com os pilares, as vigas, as lajes e, se nós quisermos visualizar também, vamos aqui fazer transparente esta parte, as peças de madeira. E portanto este era, digamos que, um modelo que nós poderíamos abrir também no Tricalc, uma vez que é um fecheiro IFC. É isso que vamos fazer aqui fechar este projeto e vamos pedir então para criar um novo projeto. E repetir o processo que fizemos com o pilar. Okay? Portanto, fecheiro, importar, modelo BIM, abrir. Ir à pasta onde está o IFC e pedir então para abrir o IFC aqui no Tricalc. Não vou importar as paredes, uma vez que as paredes não são estruturais, e portanto cá tenho aqui o modelo importado. Vou só ativar aqui no filtro a visualização do modelo importado e portanto cá está os elementos que me interessam, os elementos estruturais aqui representados. Okay? Poderia visualizar isto também em render, aquela imagem sólida. Poderia, nas opções de renderização, inclusive, definir que queria visualizar as arestas dos elementos para ter um tipo de representação diferente. Por exemplo, era outro tipo de visualização que o Tricalc permite para os modelos importados. Reparem que a laje foi reconhecida tal e qual como foi lançada. Okay? E portanto temos aqui o nosso modelo, que agora só tínhamos que converter evidentemente em modelo do Tricalc. E para essa situação nós já sabemos que podemos fazer modelo de BIM, definir opções de criação gerais para o modelo. Por exemplo, nós aqui vamos ter lajes maciças, mas também vou ter aqui uma laje de fundação. Então eu poderia chegar aqui, eu poderia ter aqui sapatas, poderia prolongar estes pilares por baixo e ter aqui sapato. Vamos supor que seria uma laje de fundação. Portanto, eu poderia ter umas opções gerais que dizia que as lajes eram para ser transformadas em lajes maciças com a espessura que eu entendesse. Vamos pôr aqui 15 e com as cargas logo, bem como a discretização logo definida. Mas depois podia definir opções particulares para determinados elementos. Portanto, eu poderia chegar aqui e dizer que nesta conversão para Tricalc eu vou ter uma laje de fundação que vai ter, imaginemos, 60 de espessura, aqui colocado, com a discretização também de 1 metro, indeformável no seu plano e com as cargas que ali tivessem definidas. E, portanto, vou atribuir essas opções particularmente só à laje do piso inferior. Okay? Não a todas, mas só àquela. Isto permitia-me que agora, quando eu fizesse geometria, modelo BIM, criar modelo Tricalc, a laje de fundo fosse automaticamente gerada como uma laje de fundação e não como uma laje de piso. Eu vou desativar agora aqui a visualização do modelo BIM, que está a verde, para ficar só com o modelo Tricalc visível no ecrã. Okay? E aqui tinha então o modelo. Salientar que, se nós quiséssemos, podíamos também visualizar aqui o modelo arame em simultâneo e ter aqui informação sobre o modelo analítico que estava por baixo deste modelo que aqui está. Okay?
tudo o que fosse elementos que não eram estruturais, como aquelas barrinhas que apareciam aqui de madeira, que nós no modelo do Archicad não considerámos como estruturais, o programa evidentemente não as importava e não as colocava aqui. Okay? Portanto, cá está mais um exemplo da ligação entre os dois softwares. Voltando então ao nosso PowerPoint, vamos aqui baixar aqui o tricalco. Mostrar-vos alguns exemplos que são de clientes nossos. Estes já não são exemplos nossos, trabalhados aqui na Artex, são exemplos de clientes nossos. Portanto, um edifício também com dimensões, tem juntas de dilatação ali. Reparem que o cliente deu-se depois ao trabalho de juntar os 3 blocos num modelo só do tricalco para fazer a compatibilização com a arquitetura, apesar de ter calculado com blocos independentes. Não era obrigatório, uma vez que o tricalco faz análise de temperatura e, portanto, podia ter criado os 3 blocos, mas em termos de comportamento sísmico, realmente um U nestas zonas funciona mal e, portanto, ele criou aqui juntas de dilatação. Mas depois juntou os 3 módulos num fecheiro do tricalco para fazer compatibilização com a arquitetura. Okay? Para passar tudo para a maquete digital do edifício. Este gabinete fazia também já a análise térmica, se não me engano, a análise térmica por BIM. Portanto, a partir destes modelos fazia a análise térmica, da térmica do edifício. Okay? Um exemplo também, se não me engano, Torre de Moncorvo, a empresa é geoestrutural da Guarda, também integração do modelo na maquete digital, no BIM. Okay? Portanto, são estes os modelos que trouxemos até aqui hoje, são estes os workflows, os métodos de trabalho de ligação entre a arquitetura e o tricalc a nível de importação e depois a nível de exportação. Vimos a fiabilidade que existe na transmissão dessa informação para dentro do tricalc e o nível de detalhe que o tricalc exporta já para esses softwares de arquitetura, para esses softwares BIM. Passamos para uma nova secção do nosso webinário, que é uma secção de perguntas. Sabia que vamos dar aqui resposta genérica e depois vamos então passar a uma fase final de perguntas e respostas abertas a todos os utilizadores. Vou responder às perguntas que vocês foram colocando no nosso chat, na parte de questões, mas vamos analisar primeiro aqui estes temas, este sabia que aqui está. Sabia que a implementação da tecnologia BIM normalmente começa pela integração entre a arquitetura e a estrutura. Ora bem, nós já falámos aqui disto, mas podemos ampliar um pouco mais este tema. Quando uma empresa decide passar a trabalhar na tecnologia BIM, não passa logo para a utilização global da tecnologia BIM. Portanto, não passa todos os processos para a tecnologia BIM. A tecnologia BIM pode ir, por exemplo, até à fase de planeamento, de acompanhamento da construção, portanto, não passa todo o processo de funcionamento da empresa para BIM. Normalmente começa por passar a arquitetura, passa do 2D para o 3D, e o passo seguinte é a estrutura, a integração da estrutura com a arquitetura. Portanto, esse normalmente é a primeira grande experiência a nível de integração entre especialidades diferentes. Portanto, primeiro passo, sair do 2D para o 3D e depois incorporar a estrutura com o 3D. É mais fácil a implementação destes métodos de trabalho em gabinetes, como eu disse, que têm a arquitetura e a engenharia a trabalharem juntas, portanto, dentro do próprio gabinete. Que é exatamente a segunda questão que aqui está. Sabia que os gabinetes que mais facilmente aderem à tecnologia BIM são gabinetes com departamentos de arquitetura e engenharia. Okay? Estabelecem mais facilmente um manual de boas práticas, estabelecem mais facilmente um workflow de trabalho e estão, como o BIM é comunicação, estão em comunicação mais direta entre si. Sabia que o grau de especialização do modelador BIM não tem de ser muito superior ao de um desenhador? Ora bem, o grau de especialização para trabalhar com estes softwares hoje em dia é bastante fácil, digamos. Agora, tem de se ter um grau de consciência e um grau de um rigor que não se tinha normalmente quando se fazia desenhos em 2D. Okay? Portanto, o grau de especialização não é muito superior, agora o grau de responsabilização do modelador de BIM é muito maior, porque qualquer erro que ele cometa tem consequências não só no modelo de arquitetura que está a fazer, mas em todas as especialidades que vão partilhar esse modelo.
E, portanto, ele não se podem fazer as brincadeiras que eu referi há pouco de não se sabe fazer um teto falso no software de arquitetura e, em vez de perguntar ao suporte técnico, vamos meter aqui uma laje fininha, com uma espessura uns centímetros mais abaixo e depois bate mal com todas as outras especialidades. Ou não saber fazer os degraus de uma escada e fazer laje-parede. É claro que isso depois vai ser interpretado como laje-parede e não como degraus de escadas e, portanto, vai dar asneira nas outras especialidades. Portanto, o grau de especialização normalmente não é muito maior, tem que ser alguém que evidentemente tenha a vontade para trabalhar em 3D, mas o grau de responsabilização, esse sim, tem que ser bastante grande. Sabia que mesmo com o modelo BIM em LOD 300, que é um nível de detalhe médio, não é ainda um nível de detalhe muito evoluído, já pode iniciar o projeto de estabilidade. Nós vimos há pouco numa imagem que aqui tínhamos, eu vou passar para trás, exatamente o que é que se passava com o LOD 300. Nós tínhamos um edifício, vamos cá voltar um pouco mais atrás. Aqui, nós tínhamos um edifício que tem aqui já um nível de detalhe bastante grande, mas para nós podemos começar o projeto de estabilidade logo aqui, logo neste nível, que é o nível inicial da concepção desta maquete que aqui está. Okay? Sabia que normalmente um modelador BIM começa sempre por modelar o modelo estrutural, portanto, pelas mesmas razões, pela mesma imagem se explica aquilo que está aqui indicado. Sabia que o Artec Trical pode exportar elementos estruturais que não recebeu do modelo BIM, como sapatas, tacas, placas de ancoragem, ligações metálicas, etc. Nós vimos isso em alguns modelos, de qualquer modo está aqui um exemplo. Okay? Isto não veio do modelo BIM, isto é a pormenorização feita no Tricalc e que depois é exportada para o modelo BIM. As armaduras também. As armaduras não vêm do modelo BIM, somos nós que fazemos o estudo da estrutura, o dimensionamento, o detalhamento em 2D e em 3D e a devolução dessa mesma informação para o nosso modelo BIM. Sabia que os modelos exportados para o formato IFC podem ser fornecidos aos clientes e visualizados em qualquer visualizador gratuito de IFC, incluindo planos de corte e perspectivas. Eu não utilizei planos de corte, mas aqueles softwares dão para fazer planos de corte, andei só pelo interior da estrutura. Dá para vir deslizando ali pelo edifício abaixo com um plano de corte horizontal ou na diagonal. Mas, portanto, estes visualizadores são ótimos para pegar na maquete e ver, quanto mais não seja, a parte estrutural a nível de pilares, vigas, sem a pormenorização de armaduras, porque não está completa, só está pilares e sapatas, mas toda a restante parte estrutural, toda a maquete digital, pode ser fornecida em formato IFC e depois qualquer pessoa com um visualizador gratuito trabalhar e ver esse modelo estrutural. Sabia que a estrutura e as tubagens, ar-condicionado, águas, esgotos, gás, etc., são especialidades mais integradas nos modelos BIM? Portanto, a seguir à estrutura, normalmente vai-se para os chamados pipelines, para os pipings para águas, canos de água, esgotos, gás, etc. Até porque o software depois permite compatibilizar todas estas especialidades. Ele tem aliás, o Tricalc também tem ferramentas de detecção de alterações e os softwares de arquitetura têm ferramentas de detecção de colisões entre elementos e, portanto, pode-se detectar se uma coluna de gás passa numa zona de um pilar ou numa zona de uma viga, portanto, pode-se ver essas situações e o software detecta essas situações e alerta para elas para que possam ser compatibilizadas. Portanto, isto vem agilizar muito a compatibilização de projetos que antigamente era muito difícil de conseguir e depois só se fazia praticamente em obra. Sabia que a tecnologia BIM permite uma melhor simulação de todo o edifício e possui ferramentas como o Clash Control, cá está o que eu estava a dizer, para melhor compatibilizar diferentes especialidades. Portanto, uma melhor simulação porque nós estamos a trabalhar sobre o modelo original e estamos a exportar a informação dentro do modelo original. Portanto, a simulação é a mais exata possível, a melhor simulação possível. E não tenhamos dúvidas de que este vai ser o caminho. Okay? Tecnologia BIM, modelo 3D único, maquete digital única, com todas as especialidades lá dentro. Nós, na parte que diz respeito à estrutura, estamos perto de conseguir. Portanto, já temos inclusive a memória descritiva vinculada
ao modelo estrutural, falta-nos só, como referimos, as armaduras dos elementos estruturais que eu referi, as vigas, as paredes e as lajes, que estamos a trabalhar nesses elementos para poder ter então tudo integrado num único fecheiro, fecheiro esse que depois pode ser integrado na maquete digital do edifício. Portanto, naquilo que nos diz respeito, estamos bastante bem na adoção desta filosofia e estamos também apostados em continuar esse mesmo desenvolvimento. E, portanto, digamos que estes são algumas das perguntas mais frequentes, algumas das FAQs que normalmente nos chegam aqui ao nosso departamento técnico sobre a tecnologia BIM e como é que o Tricalc funciona com a tecnologia BIM. De referir que toda esta ligação que nós tivemos aqui a fazer ao nível do BIM necessita do módulo 16 do programa Tricalc. Portanto, só é possível para utilizadores que tenham o módulo 16 do programa Tricalc. É ele que faz toda esta interação, toda esta tradução, toda esta geração de fecheiros e preparação de fecheiros dentro do programa Tricalc. Portanto, se estão interessados em ter esta tecnologia ao vosso dispor, necessitarão de ter, ou de confirmar se têm no vosso programa, o módulo 16 do programa Tricalc. Finalmente, uma referência para o trabalho de desenvolvimento que temos feito nos últimos anos. Eu diria que é um trabalho de desenvolvimento sem paralelo na indústria do software de cálculo de estruturas. Série 7 do Tricalc e agora também com a série 8 temos dado um pulo gigantesco a nível qualitativo no software, beneficiando não só o nosso produto como produto final que se apresenta ao cliente, mas também todos os utilizadores que passam a dispor de funcionalidades e de uma capacitação técnica que não tinham há uns anos atrás. E essa evolução tem passado pela adaptação de normas de vários países, até porque a internacionalização do projeto é hoje uma realidade, por força até da crise. Por aposta nas tecnologias BIM, o nível de detalhe a que chegámos na pormenorização de ligações e de armaduras era impensável há uns anos atrás. No suporte técnico que temos prestado a todos os nossos clientes, quer na parte de esclarecimento de dúvidas, quer até na parte de implementação destas soluções, inclusive muitas vezes na parte de dúvidas de modelação e dúvidas de engenharia. E N outras novidades que foram sendo implementadas no programa ao longo dos tempos. Portanto, é só para dizer que temos trabalhado muito no desenvolvimento do programa e que vamos manter-nos a trabalhar nesse desenvolvimento. Portanto, podem contar connosco no apoio aos projetistas portugueses e na capacitação técnica da engenharia portuguesa. Conclusão. O Building Information Model é uma realidade, veio para ficar. Okay? Nem todos ainda estamos a trabalhar sobre o BIM, nem todos temos as nossas estruturas totalmente adaptadas ao BIM, mas muitos de nós já temos alguma tecnologia BIM a funcionar, ou o modelo de arquitetura em 3D, ou a arquitetura e a estrutura já em 3D, ou a térmica, ou a acústica, ou as águas e esgotos, ou a eletricidade. Portanto, há diferentes níveis de implementação que estão a ser realizados pelos gabinetes. Normalmente, como eu vos disse, começa sempre pela arquitetura mais a estrutura. E, portanto, nesse aspecto nós estamos já capacitados para fazer essa integração, uma vez que conseguimos ir buscar um modelo tridimensional, fazer a modelação das peças e devolvê-las ao programa de arquitetura. Há um extra que seriam as armaduras em 3D, que já vão a nível de sapatas e de pilares, mas que poderão passar a ir também no futuro com as vigas e as lajes. Mas de qualquer modo também já vão as ligações de aço, as placas de ancoragem, etc., as estacas, as paredes, enfim, as alvenarias resistentes também, que modeladas no Tricalc também já vão exportadas com aberturas das portas, das janelas, etc. Portanto, essa ligação já existe. E, portanto, o futuro é um edifício, um modelo, uma maquete, e este um edifício, um modelo, nós temos muitas vezes repetido isto na nossa publicidade. Tricalc, um edifício, um modelo para calcular a estrutura toda, dar-nos segurança, dar maior rigor, dar-nos mais economia, porque se usa menos simplificações, e portanto essa também é a filosofia BIM, um edifício, um modelo, uma maquete digital com toda a informação, e no caso do Tricalc, incluir então a exportação e a importação a partir de modelos BIM.